Hoje, baseado em Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16, quero compartilhar convosco uma mensagem intitulada Os Três Retornos do Exílio Babilônico. Porque Israel pecou, foram levados cativos em três ocasiões diferentes. Depois de ter sido cumprido o tempo do castigo, eles voltaram três ocasiões diferentes. Muitos de nós estão pensando, por que três? Por que não um único retorno? Se realmente pensar neste assunto, há muitas vezes que o número 3 aparece nas escrituras. Será que você já se perguntou por que muitas coisas acontecem com o número 3 na Bíblia? Por exemplo, a Arca de Noé tinha três níveis. Em Gênesis 6, versículo 16, Deus mandou a Noé colocar uma porta lateral na arca e fazer um andar superior, um médio e um inferior. E vemos três níveis na arca de Noé. E também no tabernáculo vemos três secções. Vemos o pátio, vemos o lugar santo e o santo dos santos. Três secções no tabernáculo. E na história da redenção temos o primeiro Adão, o segundo Adão e o último Adão. Isto se encontra em 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 45 a versículo 47. Mesmo agora no mundo, quando as pessoas tentam levantar algo pesado, elas contam 1, 2, 3 e levantam. Nas corridas também contam 1, 2, 3 e avançam. Isto mostra que 3 é um número muito importante na vida. E a Bíblia nos mostra também que há três escalões do céu, segundo de Coríntios capítulo 12, versículo 3. Aliás, capítulo 12, versículo 2. Diz que o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. Isso significa que existem três dimensões dos céus. E também sabemos que Deus existe como uma trindade. O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o número 3 é o número dos céus. E o ser que reflete o céu aqui na terra são os seres humanos. Nós humanos refletimos o céu aqui na terra. E Deus criou os seres humanos com três partes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os seres humanos são compreendidos por três partes também: o espírito, a alma e o corpo. Esta não é uma coincidência. Afinal, o que é o espírito? O espírito é a parte que busca a comunhão com Deus. O espírito é a parte que tem a comunhão com Deus. A parte que se comunica com Deus. É nosso desejo inerente de buscar o poder mais alto. No decorrer da história humana, os humanos sempre buscaram a Deus de alguma forma. É a fome da religião que está nos nossos corações. Os seres humanos são seres únicos que têm isso. E é isto que nos distingue dos animais. Os animais não fazem isto porque eles não têm espírito. Então, em Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. O espírito do homem é o lugar onde Deus quer habitar. O espírito humano é o único vaso que pode receber o Espírito de Deus. É por causa disso que os seres humanos são dignificados. É por isso que a vida é tão preciosa. Porque nós somos vasos de Deus, aonde o Espírito de Deus pode habitar. Não há nenhum outro lugar onde isso possa acontecer. Apenas no espírito dos seres humanos. Esta é a imagem de Deus. E a alma é aquilo que o povo do mundo chama a nossa mente.
e a Bíblia chama de alma. É a mesma coisa com a mente, está compreendida de intelecto, emoções e vontade. Esta é a parte que pensa, sente e decide. Esta é a alma. A terceira parte é o corpo, que é compreendida pela carne, ossos, sangue, células, etc. Quando Adão caiu, as três partes foram corrompidas e tornaram-se pecaminosas. Não apenas o corpo, mas a parte espiritual e corporal caiu. As três partes precisam ser salvas e restauradas. Por isso, três estágios são necessários para recuperar as três partes do espírito, alma e corpo. E o retorno babilônico corresponde a esta estrutura dos seres humanos. Agora vamos olhar em como os três retornos da Babilônia correspondem às três partes da humanidade. Número 1. O primeiro retorno da Babilônia. Primeiro vamos olhar para os fatos deste retorno. Quando é que isto aconteceu? Em 537 a.C. Os líderes eram Zerubabel e Josué, o sumo sacerdote. E qual era o propósito deste retorno? Para a reconstrução do templo. O templo fora destruído e depois de 70 anos, Deus disse que poderiam voltar para reconstruir o templo. Então, Esdras capítulo 1, versículo 3 diz: qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Aqui podemos notar que o propósito do primeiro retorno foi a construção do templo. O primeiro retorno trata da restauração dos nossos espíritos. A Bíblia diz que Deus não habita nos edifícios construídos pelas mãos dos homens. Onde é que ele habita? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz: será que vocês não sabeis que são o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Isto fala de nós, os seres humanos. O Espírito de Deus habita em nós. Em que lugar propriamente dita habita o Espírito de Deus em nós? O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Na primeira fase, eles voltaram para reconstruir o templo. Isso significando que na nossa salvação, o primeiro passo é aceitar com que o Espírito de Deus habite o nosso espírito, de maneira que nos tornemos o templo de Deus. Quando chegamos a Cristo, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem e reside em nós. Em Atos capítulo 2, versículo 38, a Bíblia diz: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Consegue notar que este é o primeiro passo. Quando se arrepende e recebe a Jesus, o Espírito Santo vem para o nosso espírito. O espírito é restaurado. Também Efésios 1, versículo 13, diz que quando primeiro ouviram o Evangelho e creram, foram selados com o Espírito. Este é o primeiro passo. Quando olhamos para a história do primeiro retorno da Babilônia, quando eles voltaram para a reconstrução do templo, não foi nada fácil porque houve muita oposição da parte dos inimigos. Os inimigos ao redor tentaram pará-los. Lhes atacavam, lhes ridicularizavam, lhes tentavam fazer o seu possível para parar a reconstrução do templo. Eles começaram a construção em 535 a.C., aliás, 536 a.C., mas por causa de ataque tiveram que parar, demorar até 520
a.C. Por um espaço de 16 anos, eles não puderam construir, porque o ataque da parte do inimigo era tão forte. Mas em 520 a.C. começaram a construção do templo. Em 4 anos, até 516, já haviam completado a reconstrução do templo. O que está nos ensinando é que quando desejamos de ser o templo de Deus, desejamos receber o Senhor Jesus Cristo no nosso espírito, e o mundo, assim como o próprio diabo, vai fazer de tudo para nos parar, vai nos atacar, será uma grande oposição. Mas isto também nos ensina que, através da graça de Deus, o templo foi concluído. Isso significa que também podemos completar esta obra. Precisamos perseverar e suportar. Devemos persistir. Não significa como fracassou uma vez, não pode dar mais uma tentativa. Devemos tentar continuamente até completar aquilo que Deus nos prometeu. Agora vamos olhar para o segundo retorno da Babilônia. O segundo retorno ocorreu em 458 a.C. e o líder era o escriba e sacerdote Esdras. E qual foi o propósito do segundo retorno? Havia 3 objetivos de seu retorno. Primeiro era acerca da restauração da fé da aliança da comunidade. O templo havia sido reconstruído, mas o povo que adorava nela não tinha muita fé. Deus queria que a fé fosse restaurada. Segundo, era o restabelecimento do material necessário para adoração e sacrifícios. O templo estava já construído, mas se a adoração não acontecia, o templo era inútil. E finalmente, a última razão, que é a mais importante, era de que Esdras ensinasse a palavra de Deus ao seu povo. Este era o meio principal de restaurar a fé ao povo. Então, o segundo retorno identifica-se com a nossa alma, a mente. E como é que a restauração da alma acontece? É feita através da adoração e o aprender da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus restaura o nosso intelecto, as nossas emoções e vontade. Quando aprende a palavra de Deus, não apenas o teu intelecto, mas toca as suas emoções e fortalece a sua vontade para ser capaz de fazer a obra de Deus. E isto também nos ensina quão importante a adoração é. Quando nos entregamos a Deus e a adoração, é assim que a nossa mente pode ser restaurada. Quando oramos a Deus, quando lhe louvamos, os nossos corações são apaixonados. O Espírito de Deus arde dentro de nós para nos mover. Por isso, isto é muito importante quando nos aproximamos da casa de Deus todos os dias. Adore a Deus. Este é o processo da restauração das nossas almas. Depois de receber a Cristo, o próximo passo é aprender mais dele através da palavra de Deus. Este é o passo crucial. E eu creio que muitos de nós se encontram neste estágio agora, que é o processo da santificação. Efésios 4, versículo 13 diz que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A nossa fé deve estar ao mesmo nível que o nosso conhecimento. E precisamos alimentar as nossas almas da palavra de Deus para sermos capazes de fazer isto. As nossas almas, significando que as nossas mentes devem ser governadas pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. E sabemos que isso não acontece sempre
às vezes acontece, às vezes não acontece. Mas quando a palavra de Deus domina sobre os nossos corações e mentes, é daí que podemos ter a verdadeira paz nas nossas vidas. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Quer dizer que não terá preocupações na vida. Como podemos permitir que a paz de Cristo domine sobre nossos corações? O versículo 16 responde, diz que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Esta é a chave. Se a palavra de Cristo habitar em você abundantemente, então você tem a paz de Deus no seu coração. Porque esta palavra vai dominar no seu coração. Continua. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cante salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Vê que é isso que vai acontecer se o teu coração estar cheio da palavra de Deus. Haverá ensinamentos e aconselhamentos uns aos outros e cantos de salmos e hinos espirituais. Estará transbordando com a gratidão. Hinos vão fluir dos seus lábios por causa da alegria que estará no seu interior. Esta é parte da nossa vida da fé. É algo que devemos alcançar. Por isso precisamos encher as nossas vidas com a palavra de Deus, continuar com as orações e louvores, para que o nosso intelecto, as nossas emoções e vontade sejam dominados pela palavra de Deus. Por último, terceiro, o retorno da Babilônia. O terceiro retorno aconteceu no ano 444 a.C. e o líder era o Neemias, e o propósito era a reconstrução do muro de Jerusalém, porque Jerusalém havia sido destruído e os muros haviam sido demolidos. Então Neemias voltou para reconstruir o muro. Por que os muros são tão importantes? É porque nas cidades antigas, todas as cidades tinham muros. Se não houvesse muros, não era cidade. Porque sem o muro, o inimigo poderia entrar com facilidade a qualquer tempo. Assim, cada cidade deveria ter muros fortificados. E Jerusalém especialmente, porque Jerusalém era chamada da cidade de Deus. Era chamada de cidade santa, porque o templo de Deus se encontrava ali. A sua identidade e existência dependia destes muros. Se não há muro, não há Jerusalém. Os muros eram uma fronteira que determinavam o final do mundo e o começo de Jerusalém. Sem esses muros, não há fronteira. Eram os muros que determinavam os limites de Jerusalém, que começa aqui e termina ali. E é isso que os nossos muros espirituais fazem nas nossas vidas. Será que tens uma linha clara que te separa do mundo? Será que ao te ver as pessoas podem dizer com tamanha clareza de que este ou esta é uma crente? Ou as pessoas dizem, ela ou ele reivindica ser cristão, mas não tem certeza porque age como todo mundo. Isto quer dizer que não há muro aí. Na Bíblia está claro quanto ao que é o propósito dos muros. Ezequiel 42, versículo 20, diz que o propósito dos muros é para dividir entre o santo e o profano. Este é o propósito, dividir entre o santo e o profano. Nas nossas vidas, será que estamos a conduzir uma vida de santidade ou uma vida de mundanismo ou apenas a fusão de duas coisas? São os muros que colocam essa divisão. Se tiver muros fortes, significa que não há mistura. Então, o terceiro retorno fala dos nossos corpos, a nossa vida física.
Isso significa a forma como falamos, a forma como agimos, a forma como nos comportamos, vivemos as nossas vidas. Será que existem muros físicos nas nossas vidas agora? A Bíblia diz que precisamos sair da Babilônia, estarmos separados. E daí Deus vai se tornar o nosso Pai. Então, o nosso grande alvo é a redenção dos nossos corpos. No nosso espírito, nós cremos em Jesus, na nossa alma, sabemos algumas das palavras dele. Tentamos viver de acordo com ele, mas nas nossas vidas, quanto mais nós vivemos de acordo com essas palavras. Em Romanos capítulo 8, diz que o último destino é a redenção dos nossos corpos. O nosso corpo deve derrotar o pecado e viver de acordo com a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz que quando na sua segunda vinda Jesus voltar, a sua obra é de dar vida aos nossos corpos mortais, significando que ele vai redimir os nossos corpos para que andemos de acordo com a vontade de Deus. E é isso que Ezequiel 36, versículo 26 a 27 diz. Esta passagem de Ezequiel diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Andar nos meus estatutos, isto é ação. Para observar as minhas ordenanças é ação também. Na sua segunda vinda, Jesus nos dará um novo espírito e nos causará com que andemos nas palavras de Deus. A forma como andamos, falamos e vivemos e agimos será de acordo com a palavra de Deus. Este é o alvo final, é o nosso destino final. É para lá que vamos, porque é lá que queremos chegar. E isso é descrito como erguer muros sobre Jerusalém. Nós precisamos ter este muro. É esta linha divisora que nos separa do resto do mundo. Porque na segunda-feira voltamos para o mundo. Vivemos no mundo. Será que temos este muro espiritual ao nosso redor para nos proteger? Mesmo que estejamos vivendo no mundo, nós não somos do mundo. É por isso que temos que ter a diferença, marcar a diferença, separarmos. Sabemos que isso não é tão fácil, porque no erguer esses muros, Neemias também se confrontou com muita oposição, terríveis ataques. No relato diz que a construção de muros acabou em 52 semanas apenas com a ajuda de Deus. Não há nenhum humano que poderia fazer isso por si próprio. Quando os inimigos viram que estavam a tentar reconstruir os muros, atacaram. No começo ridicularizaram-lhes, apontaram dedos a ele, riram-se deles, diziam que eles pensam que estão a fazer. Eles pensam que podem erguer estes muros. Hoje em dia existem pessoas que dizem: olha para essas pessoas que estão a enlouquecer, dizem que vão à igreja. Quem eles pensam que são? Não existe nenhum Deus. Quem são eles para dizerem que podem viver como Deus? Dizem que podem viver de acordo com o exemplo de Jesus. É impossível isso. Satanás tem muitas formas de impedir o nosso trabalho. Primeiro traz tentações, te tentam com as coisas que você gosta. E, por exemplo, no deserto, o que aconteceu no acampamento número 41? Eles trouxeram mulheres bonitas moabitas para tentar os homens israelitas a pecarem contra Deus. E eles trouxeram comidas que foram consagradas aos ídolos para tentar os israelitas a comer essas comidas e pecassem contra Deus. Este é o exemplo de como Satanás trabalha. Primeiro te tenta com as coisas que você gosta deste mundo e faz com que peque contra Deus
e volte as costas a Deus. Quando isto não consegue alcançar seu propósito, elas te perseguem como a Jó. Lembra que Satanás atacou a Jó, tirou todas as suas riquezas, seus filhos, até a sua saúde. Ele adoeceu e tinha ferida por todo o seu corpo. E ele perdeu tudo. Hoje em dia, essas coisas estão a acontecer a todo o nosso redor. Muitos jovens estão sendo grandemente tentados. Há sempre perseguições e ataques quando tentamos viver o melhor de acordo com a vontade de Deus. Satanás usa muitos ataques diferentes, de maneira que requer que sejamos vigilantes em todo o tempo. Como é que Neemias fez isso? Em Neemias 4, versículo 17, diz que aqueles que estavam construindo o muro transportavam material, faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Veja que numa mão eles carregavam a arma de guerra, noutra mão eles estavam fazendo a obra da reconstrução do muro. Isso nos faz lembrar daquilo que são as nossas responsabilidades. Enquanto estamos nesta jornada da nossa fé, precisamos também lutar a resistir os ataques do diabo. Estes são os desafios que encaramos hoje, assim como Neemias. Mas como o texto diz, através da ajuda de Deus, eles puderam concluir em pouco tempo, 52 semanas. Quando eles viram isso, diz que os inimigos perderam a sua confidência, porque eles reconheceram que isto era de Deus. Meus amados santos, por favor, não percam esperança. Tome a coragem, precisamos continuar a lutar esta guerra e luta de fé. Mesmo que tenha fracassado uma ou duas vezes, não importe-se com isso, porque há promessa de que Deus vai nos ajudar a concluir. Finalmente, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8. O casamento do Cordeiro. O Cordeiro Jesus Cristo está se casando com a sua igreja, a sua noiva. E somos nós os seus santos. Acontece quando a noiva se atavia com vestidos de linho fino e resplandecentes e brancas. O que simboliza o linho fino aqui? Simboliza aos atos retos ou a retidão dos santos. Quando somos vestidos com a retidão, é daí que vai acontecer o casamento do Cordeiro. Este é o nosso alvo principal. E Deus fará com que isto aconteça. Isto significa que temos que seguir os passos de Cristo no seu sofrimento e renunciar essas coisas do mundo e prazeres do mundo. Às vezes precisamos jejuar e orar, negarmos entrar nas festas daqueles que não conhecem a Cristo. Esta é uma parte de disciplinar-nos para que a nossa vida física possa alinhar-se à nossa vida espiritual. Sejamos transformados à imagem de Cristo. Quando estarmos nessa jornada, devemos estar cientes de que Satanás está lá para nos tentar, para nos fazer entristecer-nos, para tentar quebrar os muros que estamos a construir. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Durante a nossa jornada nesta terra, vamos fazer de tudo para conduzir uma vida disciplinada que conforma o exemplo de Cristo. Será difícil, é verdade, mas como Neemias conseguiu completar a construção dos muros, também vamos conseguir completar. Também podemos conduzir uma vida que é de acordo com a vontade de Deus. Busca a ajuda de Deus e isto vai acontecer. Vamos nos esforçar, vamos deixar com que Deus nos ajude a caminhar. Amém. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te agradecemos
pela sua graça. Agradecemos pela palavra da promessa que nos deu. Mesmo que o mundo possa dizer que nós somos seres caídos e isto é impossível, a Bíblia claramente nos diz que o Senhor vai completar esta obra que começou. E o nosso espírito, alma e corpo que sejam conformados à imagem de Cristo. Ajuda-nos a não desistir, a lutar até o fim, para que possamos ver até o fim o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Agradecemos pelas suas promessas, pela sua graça e tudo quanto vai fazer nas nossas vidas. Rendemos toda a glória e oramos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.